Oi pessoal, eu sou a Deri, sou desenvolvedora pleno e a gente está continuando uma série Full Stack aqui para você aprender a programar do zero e aprender todo esse universo que engloba a programação. Bom, na última aula a gente conversou um pouquinho como que funciona para coletar esses dados, né, para poder começar a codar de fato, né, que as coisas não surgem do além. Então a gente entendeu que se conversa com o cliente, coleta esses dados, documenta, criamos o designzinho e aí nessa aula a gente vai começar a pôr a mão no código de verdade, fazer o HTML ali, entender a programação, entender essa parte inicial, para que depois a gente possa evoluir para outras linguagens. Bom, esse aqui é o protótipo de design que a gente tem para poder começar a codar, então é a partir dele que a gente vai começar a fazer as coisas agora. Nessa primeira aula a gente vai entender a estrutura, vai entender ali por que a gente vai usar o Visual Studio Code, por exemplo, para depois a gente começar a fazer isso daqui de verdade. E a gente vai fazer esse headerzinho em cima, essa primeira parte aqui, para nas outras aulas a gente já vai estar ali com a mão na massa, já vai conseguir fazer mais rápido as outras coisas. Bom, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é o motivo que a gente vai utilizar o Visual Studio Code. Eu comentei na última aula que a gente pode codar em diversos tipos de aplicações, como por exemplo o Sublime, ou até mesmo no bloco de notas, mas que isso acaba dificultando a nossa vida. Então, para a gente entender o que é o HTML primeiramente, vamos criar um bloco de notas e vamos codar dentro do bloco de notas, executar isso e ver como é que rola. Bom, aqui eu abri uma pasta qualquer do meu Windows, eu vou clicar com o botão direito e vou criar aqui um novo arquivo de texto, um novo documento de texto. Vou deixar ele como um novo documento de texto, .txt. A gente criou esse documento aqui e ele é .txt e dentro da programação a gente precisa sempre saber essa terminação, né? Essa extensão do arquivo é muito importante. Se você estiver codando em JavaScript vai ser de um jeito, em C vai ser de outra, enfim. Então para você poder habilitar isso no seu Windows ou enfim, qualquer outro sistema operacional, geralmente você tem alguma forma de view aqui, ó, para poder mostrar a extensão dos seus arquivos, né? E geralmente isso fica em alguma configuração ou fica aqui nas visualizações e aí você consegue ver qual que é a extensão do seu arquivo, né? Nesse caso a gente ainda tem um documento TXT, então ele é um arquivo de texto. Eu vou abrir ele aqui. Ele abriu aqui pra gente esse arquivinho de texto e a gente vai começar a fazer o nosso HTML aqui. Eu sei que por enquanto muitas coisas não vão fazer sentido, principalmente por conta de ser a primeira vez na programação, mas inicialmente o HTML ele não é uma linguagem de fato de programação, porque a gente não consegue fazer nada novo, digamos, nele, a gente não consegue programar alguma coisa para ser feita. Por exemplo, se eu fizer isso, faça aquilo. A gente tem mais comandos um pouco mais específicos para que o nosso navegador entenda alguma coisa. Então, aonde vai ficar alguma coisa, onde vai ficar uma imagem, qual cor vai ter um texto, são mais comandinhos para a gente poder estruturar alguma coisa dentro da nossa página. Então, o HTML em si não é considerado uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, né? Porque a gente demarca aonde as coisas vão ficar. Mas é muito legal começar por ele, porque ele é a base de tudo que acontece no sistema web. Porque todas as outras linguagens web são transpiladas, né? Elas são traduzidas e se transformam em HTML, CSS e JavaScript no final, que são as únicas linguagens que os nossos navegadores entendem. É lógico que existem algumas evoluções, né, principalmente com o C# dentro dos navegadores, que ele consegue transpilar algumas coisas lá dentro, mas a gente vai deixar isso mais pra frente. Mas assim, a base inicial de toda a programação web é realmente essas três linguagenzinhas. Pra gente começar a codar, então, a gente vai estruturar, né, o elemento básico do HTML. Quando a gente abre essa boquinha aqui e escreve, por exemplo, HTML e fecha ela, a gente está criando uma tag. Existem diversas tags no HTML e cada uma serve para alguma coisa. Nesse caso aqui, essa é para a gente demarcar que aqui dentro vai ser um arquivo HTML. E para poder fechá-la, eu coloco essa barrinha no início e aqui dentro é onde vai acontecer toda a minha mágica. Existem duas coisas principais dentro do HTML, que é o head, que é onde vai ficar algumas informações do seu site. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o nome do nosso site, algumas outras informações que a gente vai colocar depois, como o ícone que fica lá em cima. E a gente tem o body. O body é literalmente o corpo da página, então a estrutura dela é literalmente onde ficam todas as informações que a gente enxerga. Então quando você acessa o site, as primeiras coisas que você vê lá, quer dizer, toda a sua página, ela é o body, então tudo fica dentro desse body. Então a gente fecha aqui a tagzinha do mesmo jeito que a gente fez nas outras. E aqui a gente tem a estrutura básica do HTML. A gente vai dar um Ctrl S aqui para salvar no bloco de notas, ou vir em File e salvar. E aqui a gente tem, primeiramente, né, a nossa estrutura básica de HTML. Para a gente poder ver isso aqui rolar, a gente vai criar aqui dentro do body alguma coisa para a gente visualizar na página, porque senão ela vai ficar em branco. Então aqui dentro eu vou criar uma outra tag que é o P. Então vou abrir a boquinha, escrever P, fechar a boquinha e novamente abrir a boquinha, colocar a barra
P e fechar a boquinha. Aqui dentro desse P, a gente pode escrever algum texto. Esse P significa parágrafo. E aí a gente pode escrever o texto que a gente quiser. Eu vou colocar um Olá Mundo aqui para a gente poder visualizar isso acontecendo. Vou dar um Ctrl S para salvar, só que se a gente for tentar colocar isso para funcionar no nosso navegador, não vai rolar, né? Porque é um arquivo TXT, o navegador não entende isso. Então a gente vai renomear esse arquivo. A gente vai clicar com o botão direito aqui, vai vir em renomear e a gente vai dar um nome qualquer. Você pode chamar de batata, cenoura, enfim, o nome que você quiser nesse arquivo. Existe uma convenção entre a programação para a gente colocar o nome index para os arquivos principais. Então, para a gente poder se acostumando, a gente vai chamar de index, ok? No final, ele ainda está com a extensão TXT, então ele continua sendo um arquivo de texto, nosso navegador não vai entender ele. Então a gente vai vir aqui no final, vai tirar o TXT, manter o ponto e vai escrever HTML. Isso vai renomear, né, o nosso tipo do nosso arquivo. E o Windows vai falar que a gente está tentando mudar a extensão e que isso pode prejudicar o arquivo. No nosso caso, a gente sabe o que a gente está fazendo, então tudo bem, você pode dar um yes aqui. No meu caso, ele já colocou o símbolo do meu navegador padrão, que é o Opera, mas talvez se você não tenha executado nenhum arquivo HTML ainda, ele esteja sem um ícone ali, né, para você poder escolher qual vai ser o primeiro aplicativo a abrir. No nosso caso aqui, a gente vai clicar com o botão direito, eu vou escolher abrir com o Microsoft Edge, tá? Então eu não vou abrir com o Opera. Beleza, a gente tem aqui então o nosso site rodando e o Olá Mundo no body. Então, como você pode ver aqui em cima, ele ainda está com o nome index.html, que é o nome do meu arquivo. Diferente do meu Figma, que está aqui do lado, com o nome de WePic, que é o nome que eu dei para o meu projeto, -Figma. E ele tem um íconezinho, o nosso não tem esse ícone. Isso acontece porque a gente ainda não configura nada, que estava naquele head que eu falei. Então, a única coisa que a gente tem ainda é alguma coisa no body, ou seja, no corpo da minha página, que é o Olá Mundo. Outra coisa interessante de vocês perceberem, que a gente vai conversar mais pra frente, vai criar, vai hospedar nossos sites, é a URL do site. Se a gente vier aqui no Figma, ela tem o www.figma.com, enfim, o domínio da nossa aplicação, o nome e algumas outras informações do nosso site. O nosso, ele tá aqui dentro do meu desktop, então ele tá lá dentro do meu C, Users, Tayane, Desktop, e aí ele tem o index.html. Então ele está literalmente entrando dentro do meu computador, né? E pegando esse arquivinho e jogando no navegador. Beleza? Bom, a gente pode sim ficar aqui então dentro do nosso TXT. Eu vou até fechar aqui que ele ainda está com a versão antiga. Vou pegar o HTML, clicar com o botão direito e eu vou abrir com Notepad, ok? Então beleza, eu vou tirar aquele outro ali que a gente não está mais usando. Eu posso ficar aqui codando dentro do meu bloco de notas, não tem problema, você pode fazer isso, só que ele não é usual, a gente não consegue enxergar as coisas direito, não tem comandos para facilitar, quando a gente salva, ele não ajeita o código pra gente, fica muito bagunçado. Se a gente começar a criar toda aquela página aqui, vai virar uma zona codar dentro do TXT, né, aqui, então é legal a gente utilizar alguma plataforma que tenha essas facilidades para o desenvolvedor, e é por isso que a gente vai utilizar o Visual Studio Code. Eu vou clicar aqui com o botão direito no meu arquivinho e posso abrir ele com o meu Visual Studio Code. Porém, eu prefiro criar uma pastinha aqui, então a gente vai criar uma pastinha chamada WePic aqui. Vamos colocar o nosso HTML dentro e aí a gente vai abrir a pasta. Então aqui fora da pasta eu vou abrir com o Visual Studio Code, tá? Então ele vai abrir aqui para mim o meu Visual Studio Code direto. Caso você não tenha esse comando, né, habilitado ali, que é na hora da instalação do seu Visual Studio, você autoriza ele a aparecer ali, você pode vir aqui em arquivo, abrir a sua pasta, e aí você procura aqui a sua pastinha, seleciona ela e abre normalmente. Aqui dentro, a gente abriu uma pasta, porque depois a gente vai ter imagens, a gente vai ter outros tipos de arquivo, então vai ficar mais fácil tudo ficar organizado ali dentro. Por enquanto, a gente tem esse HTML, e aí eu vou abrir ele aqui, ó, e ele vem até com uma corzinha diferente para mim, e com esse ícone aqui. Como eu falei na última aula, eu tenho várias extensões, né, várias personalizações do meu Visual Studio, para poder facilitar a minha vida de desenvolvedor. E essas corzinhas aqui, qual é o ícone aqui, isso facilita, tá?
e isso são extensões. Se eu der um Ctrl S, por exemplo, ele jogou o meu P pra frente aqui, então ele deu um tab, né, no meu P, ou seja, ele identou para eu entender que esse P está dentro do meu body. Então isso é muito importante dentro da programação. Linguagens como Python utilizam a indentação até mesmo para poder rodar o código. Então se o seu código não tiver indentado corretamente, ou seja, esse P está dentro do meu body, então eu preciso dar esse tabzinho. Se isso não estiver acontecendo, essas linguagens como Python não conseguem executar o código, elas dão erro. Então é muito legal você já pegar o costume ou de colocar essa extensão de que quando você dá o Ctrl S, né, no Visual Studio, ele identa para você, ou você lembrar de sempre dar esses tabzinhos para você poder fazer com que fique certinho o seu código mais usual. Vamos colocar um outro P aqui agora, então eu vou usar aqui um outro P, vou abrir a minha boquinha, fechar, e o meu Visual Studio Code ele já completou para mim, isso é outra extensão, e aqui dentro eu vou colocar Olá Mundo 2. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou vir aqui no meu navegador e vou dar um Reload. Ele não encontrou o meu arquivo, por quê? Porque eu mudei ele de pasta. E como meu site ele não tá no ar, né? Não tá lá na nuvem, ele tá na minha máquina, eu preciso falar para ele qual que é o caminho da minha pasta certinho. Então eu tenho a opção de vir aqui na minha pasta e vir novamente no meu arquivo, abrir com o Microsoft Edge, isso já vai resolver, ou eu poderia simplesmente passar o caminho correto aqui, ó, então desktop, e aí eu criei uma pasta, né, dentro do meu desktop, então o ipic barra, e aí ele já vai encontrar o meu arquivo. Então aqui, ó, eu coloquei o Olá Mundo 2, ele apareceu, então se eu vier aqui de volta no meu HTML e colocar um Olá Mundo 3, der um Ctrl S para salvar, voltar aqui, dar um F5 para dar um reload, ele vai colocar para mim tudo que eu quero ali dentro do body. Bom, dito isso, a gente vai começar então a construir esse primeiro contato que a gente tem aqui, que é o header. Então a gente vai escrever aqui todos esses tópicos, vai colocar essa logo aqui do lado, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer e vai deixar ele numa linha só. A gente vai fazer isso com o CSS e com o HTML. Bom, aqui no nosso Visual Studio, a gente vai começar a brincar com as tagzinhas. Então eu vou apagar esses P's daqui e eu vou utilizar uma tag chamada header, que é a tag do meu cabeçalho. Então é literalmente o meu cabeçalho, aquilo ali é o meu cabeçalho e vou chamar de header. E aí eu vou colocar todas aquelas nomenclaturas ali. Então a gente tem aqui, ó, no nosso Figma, home sobre nosso trabalho, serviço e contato. Eu vou escrever isso. Como que eu vou escrever isso? Através dos meus P's. Então eu vou colocar um P aqui, vou colocar home, eu vou colocar outro P, vou colocar sobre. Vamos ver o que mais que a gente tinha aqui. A gente tinha home sobre nosso trabalho. Então a gente vai colocar outro P aqui. Perfeito, a gente colocou aqui todos os itens do nosso header, então se a gente der um Ctrl S para salvar, vier aqui no navegador e dar um reload, agora a gente já tem todos os itens do nosso header aqui, só que eles estão todos juntinhos assim um embaixo do outro e a gente vai estilizar para que eles fiquem na mesma linha. Tá faltando a logo, então eu vou colocar um outro P aqui com o nome que a gente deu lá, deixa eu ver, é o ipic com os 2 maiúsculos, então é assim, ó, o ipic. Perfeito, vou dar um Ctrl S para salvar, vou dar um reload, beleza, a gente tem tudo aqui. Agora a gente precisa deixar eles na mesma linha e estilizar para eles ficarem bonitinhos que nem tá aqui no nosso Figma. Beleza, quando a gente tem um HTML só, a gente até consegue, né, deixar as coisas bonitinhas, digamos assim. Porém, o HTML ele é mais para demarcar onde as coisas vão ficar. E aí a gente entra com o CSS para poder estilizar e deixar as coisas mais bonitinhas, com uma cor diferente, alinhar ele de forma diferente. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, o CSS, ele serve, como eu disse, para poder estilizar. Então a gente pode vir aqui no nosso código, né? E colocar uma configuração na nossa tag. Então, dentro do P, né, dentro da boquinha do nosso P, eu vou até aumentar a tela aqui, a gente pode colocar a configuração chamada style. Então, é style igual e abre aspas. Dentro dessas aspas, a gente vai escrever o que a gente quer que aconteça. Por exemplo, eu quero que a cor disso aqui, color, seja o red. Então, eu posso salvar isso aqui, ó, outra configuração do Visual Studio para deixar aqui a corzinha. Se eu vier e dar um reload, o meu ipic ficou vermelho. Então é através desses styles aqui, dessas configurações, que a gente diz para o navegador o que a gente quer fazer.
Claro, a gente vai configurar muita coisa aqui ainda, né, pra ficar daquele jeito certinho. Então, às vezes, não compensa a gente ficar colocando inline, né, que a gente fala, colocando na linha aqui. A gente vai criar um arquivinho CSS para colocar tudo lá dentro. Mas, se você quiser fazer alguma coisa mais básica, você pode sim colocar o style. Por exemplo, aqui no nosso sobre, a gente pode colocar um style aqui e daí a gente pode pôr a propriedade text align e colocar um center aqui. Então, text align center, a gente dá um Ctrl S, volta para o navegador e o nosso sobre ficou aqui no meio. Claro, como a gente quer fazer algumas configurações mais complexas, só colocar esses styles simples talvez não resolva o nosso caso, até porque muitas vezes a gente não vai ter só um texto, a gente vai ter uma imagem, alguma coisa mais complicada para resolver. Como no caso aqui, a gente tem uma imagem na direita e tal, então talvez isso aqui não funcione sempre, mas você pode sim, através dessa configuraçãozinha aqui, style, na linha da sua tag, fazer várias coisas já dá para brincar bastante.